Graça e paz, igreja, amém. Vocês estão felizes? Amém. Bom dia. Para você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste também, se sinta abraçado. E como vocês podem ver, hoje é culto de missões. E talvez nem todo mundo gosta muito desse tema, né? Culto de missões. Mas podem sentar, perdão. Mas eu queria que a gente entendesse uma coisa. Não é apenas porque nós estamos em uma igreja missionária, mas porque o nosso Deus, Ele é missionário, amém? E se nós estamos nele, não tem como nós não estarmos na missão dele. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos 11. Atos 11, do 19 ao 23. Atos 11, do 19 ao 23. Amém? Todo mundo achou? Diz o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que o nosso coração ele seja um solo fértil para a palavra do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã esperando ouvir algo da parte do Senhor muito específico na sua vida. Mas eu gostaria de te falar que aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração hoje é o que precisa reger a nossa vida. E eu gostaria que você entendesse e não se atesse apenas a um culto de missões. Ela vai falar sobre eu preciso ir, eu preciso... Não, não é sobre isso. O tema que Deus ele colocou para que a gente falasse nessa manhã foi: missões não é o que fazemos, é o que somos. E eu sei que nós temos falado em todos os cultos, você tem ouvido o pessoal pregar, a gente falar, o Ministério de Missões falar, todo mundo que está envolvido diretamente com missões, de que missões não é um ministério, missões não é um departamento, missões é o resultado do nosso DNA, da nossa identidade. E isso precisa ficar muito firme na nossa mente, isso precisa ficar muito claro para nós. Quando o Senhor começou a falar ao meu coração sobre essa palavra, eu senti o peso da responsabilidade que Ele espera de nós. E que muitas vezes, ou quase sempre, a gente faz de conta que Ele não nos pediu nada. Infelizmente, essa é uma verdade. E eu falo por mim, porque a gente que está aqui recebe a palavra primeiro. E quando o Senhor me falou esse tema, eu fiquei pensando: Deus, é o que o pessoal já vem pregando, é o que o pessoal já vem falando. Mas eu sei que o Senhor sabe aquilo que Ele quer falar e para quem Ele quer falar. E se você está aqui nessa manhã, eu sinto muito te dizer, mas você hoje se torne desculpável. Se você já ouviu falar que missões precisa ser algo que ferve no teu coração, que entender que você carrega Cristo e você precisa levá-lo, se você está escutando isso novamente, você se torna indesculpável mais uma vez. E lendo essa palavra, tentando entender o que é missões, a gente fica perguntando, mas o que é missões? Missões, ele é um encargo, uma incumbência, um compromisso. E todo missionário é aquele que tem uma missão, e você é um missionário. E o nosso compromisso não é com o nosso pastor, o nosso compromisso não é com o líder de missões, o nosso compromisso é com Cristo. E isso precisa ficar claro no nosso coração, o meu compromisso é com Cristo. Quando o Senhor, Ele comissionou,
Quando o Senhor fez lá a grande comissão em Marcos 16:15, não era para os apóstolos que ficaram lá atrás. Não era para os discípulos que ficaram lá atrás. É para mim, para você. E não adianta a gente fugir. Não tem como a gente fugir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre você ser missionário na sua vida ordinária. Não é você viajar apenas para o outro lado do mundo. Tem pessoas que vão sim, que o Senhor deu esse encargo, deu essa incumbência. Mas nós precisamos entender que nós carregamos Cristo. E onde nós estamos, nós precisamos levá-lo. Amém? E eu queria que você imaginasse uma coisa. Imagina que você mora em um lugar muito seco. Você mora em um lugar que não tem água. E você está com sede, sua família está com sede. Está um caos nesse lugar que você mora. E alguém, andando por determinado lugar, encontra uma fonte de água viva. Daí essa pessoa volta para onde está você e os demais. E essa pessoa não fala onde tem água. Você está morrendo de sede. A sua família está morrendo de sede. E essa pessoa sabe que essa fonte de água viva não vai acabar. Ela jorra e ela não tem fim. Então ele se saciou, ele se encheu, ele ficou revitalizado, ele voltou para onde estavam as pessoas e ele não falou onde tinha água. E muitas vezes essa pessoa somos nós. Comece a imaginar que você tem o privilégio, gente, é um privilégio. Ontem nós falamos sobre a África. Os irmãos, para poder ler a Bíblia, se é que eles têm a Bíblia, que às vezes eles não têm, eles leem um versículo e eles guardam para meditar naquilo dia e noite, porque eles não têm o privilégio que nós temos. Eles precisam descer e subir colinas para se encontrar, para louvar a Deus. Se forem descobertos, muitos são mortos e nós estamos aqui, sentados confortavelmente, no ar-condicionado. Nós temos a palavra do Senhor no celular, no tablet, no computador, a própria Bíblia. E a gente faz um descaso disso. Eu fico imaginando Deus olhando para nós. Estamos aqui. Nós estamos aqui recebendo do Senhor. Nós choramos, nós oramos, nós adoramos ao Senhor. E eu penso que Ele olha para o Eliabe e faz: o meu filho está ali me adorando. Mas quando ele sair, ele vai falar para o vizinho dele que eu amo. A Cláudia está aqui me adorando. Mas quando ela for encontrar com a mãe dela, que hoje é dia das mães, ela vai falar: mãe, Deus é a tua resposta. E eu imagino Deus olhando e esperando, criando essa expectativa ao meu e ao seu respeito. E será que nós vamos corresponder? Será que nós temos correspondido? E quando nós falamos sobre missões, irmãos, eu não digo que você precisa ser eloquente, que você precisa pregar, que você precisa ter cursos e mais cursos. É importante que a gente estude, claro. Mas o que eu digo é que você precisa ter Cristo e você precisa reparti-lo. Um dia desse eu estava lendo em Êxodo 12 e aquela palavra assim, me pegou de uma forma assim, muito grande. A palavra fala que Deus ele falou para Moisés: olha, pede para cada família pegar um cordeiro, peça para que eles se reúnam e ali eles comam daquele cordeiro. Mas se o cordeiro for grande demais, pede para ele chamar o vizinho e juntos eles vão repartir o cordeiro. E o que é que a gente entende disso? Nós estamos aqui nos alimentando do cordeiro. E ele é grande demais, meus irmãos. O cordeiro ele precisa e ele quer ser repartido. Nós sabemos onde tem água e tem pessoas lá fora com sede. Nós sabemos onde está o pão e tem pessoas com fome. Nós não estamos fazendo nada, nada. Às vezes o teu vizinho está lá. Ele só precisa que você dê um bom dia. Olha, Jesus te ama. E a gente passa reto e faz indiferente, nada aconteceu. Às vezes o teu irmão está aqui do teu lado. Às vezes tu não sabe a luta que o teu irmão está enfrentando do teu lado. E Deus fala: olha, Cíntia, dá um abraço ali nela. E a Cíntia: nada, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso é coisa da minha cabeça, é coisa do inimigo. O inimigo vai pedir para tu abraçar alguém, levar uma palavra de Deus? Eu acho que não. Se você carrega Cristo, se você leva Cristo, não tem como você guardar para você. E se você guarda, seja por medo, por insegurança, ou porque de fato falta Cristo na tua vida, essa é a manhã. Essa é a oportunidade de você dizer: Senhor, olha, está aqui o meu coração. Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei se eu tenho vergonha, se eu tenho medo, ou se tem algo que o Senhor precisa mudar em mim. Mas eu estou aqui com o coração disposto. Quem aqui está com o coração disposto? Amém? Glória a Deus. E essa palavra que nós lemos, ela fala sobre uns homens simples, que
eles saíram fugindo. A palavra diz que teve um atentado onde Estevão, ele foi morto a pedradas, carregando o nome de Cristo. Aquele homem, ele foi morto, defendendo o nome de Jesus. Veja só. E nós ainda não passamos por isso, né? Mas aquele homem, ele morreu daquela forma. E a Bíblia fala que começou a fugir, começou uma perseguição. Foi quando começou a perseguição na igreja. E aqueles homens fugiram para todos os lados. Os discípulos, os apóstolos se dispersaram. Mas existiam alguns homens simples, a Bíblia nem cita o nome deles. Cita só a nacionalidade, chíprios e sirinenses. Não cita nenhum nome. Hoje nós estamos falando deles, mas não sabemos a identidade deles. E aqueles homens, eles fugiram. E a Bíblia não fala que eles eram apóstolos, que eles eram pastores, que eles eram qualquer outra coisa eclesiástica. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia só fala que aqueles homens fugiram e foram para Antioquia. E quando eles chegaram lá, eles pregaram o nome de Deus. E o que o Senhor quer falar para nós nessa manhã? Missões, ele não é para especialistas. Eu não sou especialista, senão não poderia nem estar falando aqui para vocês. Missões é para todos. É para mim, é para você. Aqueles homens foram homens simples. E o que é que aqueles homens tinham? Eles tinham um coração tão tomado de amor por Deus, por Jesus. Tão tomado de amor pelo outro, que eles chegaram lá naquele lugar e eles não se contentaram. A Bíblia fala que aqueles homens começaram a pregar e muitos se converteram. Imagine você chegar num lugar desconhecido. Você saiu fugindo, você chegou num lugar desconhecido e você começou a falar daquilo que você mais ama sobre Jesus. E aqueles homens, eles conseguiram alcançar muitas vidas. Imagine, quando você está apaixonado, até quem não quer ver que você está apaixonado. É a conversa mais chata, é de alguém apaixonado. Porque a pessoa fala, e ela fala no entusiasmo que você fica, meu Deus do céu, deve ser bom demais. Porque olha o entusiasmo dessa pessoa. Então imagine, meus irmãos, a paixão daqueles homens. A paixão daqueles homens de chegarem naquele lugar, fugidos. Um lugar onde eles deixaram tudo para trás e eles falaram de Jesus. A Bíblia fala que foi tão grande o que aconteceu naquele lugar que chegou até a igreja de Jerusalém. O que aconteceu em Antioquia chegou na igreja de Jerusalém. E Barnabé, ele foi até lá ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou lá, a Bíblia fala que a mão de Deus era com aqueles homens. Você não precisa ser especialista, você precisa da mão de Deus. Você não precisa ter vários cursos. Você precisa ter a mão de Deus. Eu deixo um parêntese aqui de que eu não sou contra você buscar conhecimento. Pelo contrário, a gente precisa estudar e conhecer aquilo que a gente defende. Mas o que eu quero lhe dizer, o que Deus quer nos dizer, é que nós não precisamos nos ater a isso. Isso não pode ser um empecilho para que eu e você carregue Cristo. Ah, mas eu não tenho um chamado missionário. Quem disse que você precisa de um chamado missionário? Você precisa de Cristo. Quem aqui tem Cristo? Eu creio que vocês têm Cristo. E eu imagino que Cristo, ele olha para nós e ele esperava que essas cadeiras estivessem tão cheias, tivesse gente sentada no chão, que tivesse gente na porta, que as igrejas não coubessem de pessoas querendo buscar o Senhor. E nós estamos fazendo o quê? Nós vemos para o culto nos domingos, nós vemos nos cultos às quartas, eu vou ler a minha Bíblia aqui, vou ler um pouquinho a minha Bíblia. Eu tenho o meu momento com Deus. E eu te pergunto, do que adianta Deus te encher se você não quer transbordar? Porque Deus, ele iria nos encher. Qual é a motivação de Deus nos encher? Para eu dizer, eu tenho Deus, eu sei lá, eu falo em línguas, eu tenho um dom de revelação. E você acha que Deus te dá isso por quê? Para você guardar? Ou para dizer que vem assim, não, a Bruna é uma filha preferida. Não, nunca. Quando Deus, ele levantava homens e mulheres de Deus na Bíblia, observem, quando ele levantava essas pessoas, era sempre por uma nação. Quando Deus reposicionou José e levou José para o Egito, vocês já acham que Deus, ele levantou José apenas para dizer para os irmãos dele que ele seria governador? Não, foi por um povo, foi por uma nação. Esther, quando foi levantada, foi por um povo, foi por uma nação. Você, meu irmão, quando você se levanta e carrega a presença de Deus, é por um povo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu vizinho. Nós encontramos pessoas o tempo inteiro. E às vezes você não precisa abrir a sua boca.
A sua vida pode testificar Jesus de uma forma que palavras são dispensadas. E nessa manhã, é isso que o Espírito Santo ele quer dizer para nós. Olha, tu não precisa ser eloquente, não. Tu não precisa ter o dom da palavra, tu não precisa, não. Você precisa me ter, se você me tem, o outro também precisa. E isso precisa doer em nós. Isso precisa doer em nós. Eu acredito que você está aqui porque Deus usou alguém para te alcançar. E eu queria que você imaginasse, se essa pessoa tivesse se calado, Deus poderia levantar alguém? Poderia. Poderia sim. Mas imagina a alegria do pai e ver que esse filho que se posicionou para te trazer até aqui, obedeceu e entendeu aquilo que ele fez na cruz. Então, de coração, meus irmãos, de coração. Talvez, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente falar, por mais que a gente tente expressar, Deus ele quer nos despertar, não é tempo para perder, não temos tempo para perder. Eu sei que você tem um familiar que você gostaria que estivesse aqui. Eu sei que você tem. E às vezes você diz, mas eu não consigo. Aí você ora para alguém, para Deus levantar alguém. Deus levanta alguém para ir até os meus pais. E se essa pessoa dizer, não, Deus, eu não vou não. Eu não tenho nada a ver com isso. Como você se sente? Eu sei que você se sentiria muito mal se você tivesse impossibilitado de pregar e você pedisse a Deus para Deus mandar alguém e essa pessoa dissesse, eu não vou. Mas essa pessoa somos nós. Deus ele fala, olha, fala ali com aquela pessoa, pergunta se ela quer uma oração. Vai lá na porta do supermercado, tem uma mãe com os filhos, leva um prato de comida e a gente passa e faz de conta que não vê. Esses dias, acho que um tempo atrás, eu estava passando com o Alisson, a gente foi no supermercado. E essas coisas acontecem quando você está com dinheiro contado, né? E tinha uma mãe com as crianças, eu disse, amor, não acredito. Você viu aquilo ali? Ele fez o quê? Eu disse, aquela mãe ali no ponto com as crianças. E eu entrei no supermercado e aquela coisa, você vai comprar o lanchinho das crianças. E a gente fica, né? Será que é Deus que está falando porque eu estou com dinheiro contado? E eu disse, não, eu tenho que comer. Eu tenho um teto, o meu filho está alimentado. E eu não vou pegar um pouco do que o Senhor deu para mim, porque foi Ele que deu, para dividir com o outro. Gente, isso precisa doer em nós. Eu imagino Cristo olhando para a sua igreja, esperando que a gente se movimente e a gente está aqui dormente, sem fazer nada. Isso precisa doer em nós, isso precisa doer em mim, precisa doer em você. Tem pessoas do teu lado, tem a tua família, tem a tua casa, cuida da tua casa. Sempre que puder, preste atenção se tem alguém do teu lado que precisa de um abraço. Isso é ser missionário. Isso é fazer missões. Amém? E outra coisa que o Senhor falou muito ao meu coração foi que... Vai chegar, meus irmãos, vai chegar. Uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração é que a gente foge muito dessa responsabilidade, sabe? Eu fico imaginando Paulo. Fico dizendo, Senhor, o que foi que Paulo viu no caminho de Damasco que fez ele entregar a vida de uma forma que, quando ele falou que tudo foi perda, ele não falou da boca para fora. A Bíblia fala que às vezes o Espírito Santo falava, impedia ele de ir para alguns lugares, sim, e ele obedecia o Espírito Santo. Mas sempre que chegava alguém e dizia, olha Paulo, vai não, lá está tendo perseguição, você vai ser morto, fica aqui com a gente. Ele dizia, não, eu vou. Imagina aquele homem sabendo que ele ia, mas ele não tinha preocupação se ele ia voltar ou não. Quantas vezes Paulo foi preso? Quantas vezes Paulo ele estava na prisão? E a Bíblia conta de relatos de carcereiros, de presos, de homens e famílias que entregaram a vida ao Senhor. E pegando esse relato de Paulo e também a vida desses homens que a gente leu, você não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer Jesus conhecido. Se a gente parar para observar, esses homens que a gente leu, eles estavam fugindo, eles estavam com a vida em risco. Esses homens, eles deixaram família para trás, eles deixaram amigos, eles deixaram bens. Eu não sei nem se eles conseguiram levar algo, eles só fugiram. E o que foi que esses homens fizeram quando chegaram na Grécia?
eles não se contentaram em ver que aquele povo não conhecia Jesus. Se a gente parar para pensar, aqueles homens, a gente sai fugido de um lugar, você quer chamar o mínimo de atenção, você vai ficar calado, escondido, se possível ninguém nem sequer lhe veja. Esses homens se preocuparam com isso? Não. Eles saíram em fuga, eles estavam com perigo de morte, mas eles entenderam algo que a gente precisa entender. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele. E se a gente entendesse isso, da mesma forma que esses homens da Bíblia, e eu falo me incluindo, porque eu digo, Senhor, eu acho que eu não vivo o verdadeiro evangelho. Se a gente entendesse isso de tal forma, nós não nos calaríamos em nenhum momento. E quando eu falo não nos calar, não é você falar o tempo todo, não. É você ser Cristo na vida das pessoas. E a Bíblia fala que esses homens, eles fizeram de um momento difícil uma oportunidade para pregar. E através daqueles homens, a igreja entrou naquele lugar. Veja só, homens simples. A Bíblia não fala que eram doutores, eram homens simples que tinham a Cristo. Chegaram num lugar em situação de perigo e eles falaram de Jesus e muitos se converteram. A Bíblia até fala que Barnabé, quando chegou lá, ele exortou aquele povo a permanecer. Ou seja, o evangelho pregado por aqueles homens foi o evangelho verdadeiro. Senão Barnabé não ia dizer, olha, permaneça nisso que foi pregado para você. Então aqueles homens, eles tinham na carne deles o sacrifício de Jesus. Eles tinham um coração tomado por uma compaixão que eles não conseguiram se calar. Eu estava lendo que compaixão, ele significa em hebraico, nas entranhas. Algo das entranhas. Algo que está muito dentro de você, não tem como você tirar. Que foi essa compaixão que moveu Cristo até a cruz. Foi essa compaixão. E a Bíblia fala, Jesus ele fala que se nós crescêssemos, nós iríamos fazer coisas maiores que ele. Não é porque eu sou bom, porque você é bom. É porque ele veio para cá. Para que a gente entendesse que ele, o Deus da glória, se despiu de quem ele era por amor a mim e a você. E ele espera que eu e você se despeça um pouquinho do nosso egoísmo pelo outro. Não tem exemplo maior. Não tem exemplo maior. A gente cita missionários, a gente cita livros ou sei lá. Mas Jesus, ele é o maior exemplo. Pare para pensar. Em toda a história da Bíblia, os homens, eles se afastavam de Deus. Deus o tempo inteiro tentando relacionamento com os homens. E os homens se afastavam de Deus com as suas atitudes. E Deus pensou, ok, olha, eu vou mandar o que eu tenho de mais importante, o que eu tenho de mais precioso. Porque eu sei que no domingo das mães, a Thaís vai estar lá sentada ouvindo a minha palavra, porque eu vou alcançá-la. E se a gente entender, gente, Jesus, ele deixou a sua glória. Ele se tornou carne. Ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu luto. Se a gente for contar o relato da Bíblia, Jesus não tinha nem descanso. Teve um momento da Bíblia em que ele estava sofrendo o luto porque João Batista morreu. E quando ele foi tentar se afastar, tinha uma multidão esperando por ele. O que foi que ele fez? Ele foi falar com a multidão. A Bíblia diz que ele foi movido por uma íntima compaixão, ao ponto dele esquecer o que ele estava sentindo para poder falar àquelas pessoas. E a gente precisa muito pedir ao Senhor que o nosso coração seja transformado. Nós precisamos muito chorar e pedir ao Senhor, Deus, que o que saia da minha boca não seja vazio. A gente precisa de verdade, o nosso choro, a gente chora por tanta coisa, pedindo tanta coisa em desespero, sei lá. E o nosso choro precisa ser, Senhor, que o meu coração seja como o teu. E esses homens, eles não se preocuparam com as dificuldades. E isso me lembrou uma passagem que eu gosto muito. Quando Paulo, ele estava no navio, ele e alguns presos, e o navio naufragou. E ele foi parar lá na ilha de Malta. E quando ele chegou lá, ele começou a juntar uns gravetos para fazer uma fogueira. Ele foi bem recebido pelas pessoas lá. E quando ele começou a fazer uma fogueira, uma víbora mordeu a sua mão. E as pessoas esperavam o quê? Agora ele morre, né? Ele vai morrer. Uma víbora pegou a sua mão. Mas a Bíblia diz que nada aconteceu. Ele sacudiu lá a serpente e nada aconteceu. E pouco tempo depois,
um homem que era um grande nessa ilha chamou eles para se hospedarem lá. E ele foi, e quando chegou lá, o pai desse homem estava enfermo, muito enfermo. E Paulo colocou as mãos sobre ele e ele foi curado. A mesma mão que recebeu aquela mordida foi a mão que foi imposta para que aquele homem fosse curado. A Bíblia diz que depois muitos homens foram atrás de Paulo, muitas pessoas enfermas, para que Paulo orasse. E Paulo orou e o nome do Senhor foi glorificado. Talvez você esteja aqui com seu coração muito quebrado. A gente não sabe a dor que o outro passa. Talvez você esteja aqui passando por muitas lutas. Talvez você tenha aqui uma história que, se você contar, a gente talvez nem acredite. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele não desperdiça nada. As tuas dores servirão de cura para outras pessoas. Que você nessa manhã não se apegue com o que está acontecendo na sua vida. Eu sei que hoje você está aqui, mas você deixou muita coisa lá. Talvez você tenha deixado um parente doente, talvez uma pilha de boletos, talvez coisas que você diga assim, olha, eu não sei como eu vou resolver. Talvez você tente estar prestando atenção no que está acontecendo aqui e a sua cabeça esteja em outro lugar. Mas o Senhor te fala, ei, não se atente às circunstâncias porque você me tem. E isso não pode, de forma alguma, nos impedir de levar Cristo. Não pode. A palavra do Senhor fala que nós teríamos muitas lutas, nós teríamos aflições. E diz que Ele nos mandou um Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Eu creio que Ele está aqui. E Ele está dizendo para você, olha filho, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Porque o que é teu também é meu. Que você entenda isso de coração. Que você diga, Senhor, que eu comece a entender que o meu egoísmo precisa ficar de fora. Que eu comece a entender aquilo que eu carrego. E que eu preciso dividir com as pessoas. A gente precisa dividir o cordeiro. Nós estamos aqui numa mesa. Nós estamos compartilhando da presença do cordeiro. Eu sei que você já recebeu a sua porção e ainda tem muito mais. E o Senhor está dizendo, olha, pega isso aqui que tu está dividindo e reparte. Aqui é uma grande mesa. E uma vez eu ouvi uma missionária, que eu gosto muito de ouvir, ela falava assim, olha, às vezes nós queremos administrar a mesa que não é nossa. E veja como isso é verdade. A partir do momento que eu e você escolhe quem e quando nós vamos apresentar Jesus, nós estamos tentando administrar a mesa dele. Você está escolhendo quem vai sentar e quem não vai sentar. E quem disse que eu e você somos dignos de estar nessa mesa? Nós não somos. Houve um momento em que eu e você estava fora dessa mesa e hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui partilhando do Cordeiro. E o Senhor está dizendo, olha filho, não administre a mesa que não é sua. Não escolha se fulano merece ouvir sobre mim porque você também não merece. Não queira colocar numa balança o que a pessoa fez ou deixou de fazer, porque eu também te tirei do lamaçal. Eu tenho certeza que quando você para pensar na sua vida, você começa a pensar de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei. E seria muito egoísmo da minha parte eu não querer que Deus trouxesse outros para a luz. Gente, isso é tão verdade. Talvez você pense, é uma palavra para emocionar. Não é. Não é. De forma alguma. Porque quando a gente começa a entender aquilo que Deus colocou como nossa responsabilidade, a gente entende que nós não estamos fazendo 1% daquilo que nós deveríamos fazer. Se você não pode ir, você pode orar. Será que nós gastamos tempo nas nossas orações só pedindo coisas para nós? Será que nós gastamos tempo nas nossas orações só pedindo, Deus, me ajuda a pagar a minha conta? Deus, me ajuda a ganhar aquilo. Ai, Deus, eu queria tanto aquele emprego. E a gente precisa entender também que tudo que Deus nos dá não é pensando só em nós, não. O reino, ele não é individualista. Então, nem adianta você gastar 5 horas de oração pedindo algo com um coração egoísta, porque Deus não vai te dar. E se Ele te der, é para que você aprenda que você orou mal. Pode parecer um pouco duro, mas é a verdade. Quando Deus ele nos dá algo, quando Deus ele prepara o nosso coração para nos dar algo, é porque Ele entende que aquilo que Ele vai derramar sobre você, você não vai guardar numa caixinha. Você não vai postar só no Instagram.
você vai dividir com outros, você vai abençoar outros. Você pode dizer, mas eu não sou rico. Você vai esperar ser rico para doar 1 quilo de alimento aqui no Fé Viva? Você vai esperar ser rico ou você ter 1000 agasalhos importados para trazer um casaco para o Fé Viva entregar para quem está com frio? Você vai esperar o teu vizinho partir para você dizer, poxa, eu não falei de Jesus para ele. Poxa, eu não prestei atenção que ele estava precisando da minha ajuda. Onde Deus te colocou é responsabilidade sua. Onde Deus colocou o Alisson é responsabilidade dele. Deus não vai cobrar de mim, não. Deus vai cobrar dele, porque é ele que está lá. O teu emprego, as pessoas que você convive, o teu condomínio, as pessoas que você encontra, os teus filhos, é responsabilidade sua. E se você está entendendo isso, entendendo que aqui é um lugar onde a presença do Senhor está, onde tudo o que nós fazemos são atos proféticos, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E você só repita, se você de fato tiver com seu coração disposto a ter o coração lesionado por Jesus. Deus, que o meu coração, nesse momento, ele se esvazie de quem eu sou. Que o meu coração, nesse momento, seja tomado pelo amor que te tomou. Pai, que o meu coração entenda que tem pessoas lá fora que precisam que eu me posicione. Tira o medo, tira a insegurança, tira a incredulidade, tira a covardia. E que o meu coração entenda que tudo que eu recebo do Senhor não é só para mim, é para o outro. Que hoje eu saia daqui diferente de como eu entrei. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. E eu vou fazer valer o teu sacrifício naquela cruz. Amém? Amém. E se eu te disser que você é um missionário em tempo integral? Você é um missionário em tempo integral. Nós sabemos que tem pessoas que vivem da obra, vivem para a obra, quer dizer, vivem para a obra, que são chamados específicos. Mas isso não te isenta não, tá? Você é um missionário em tempo integral. Onde você estiver é o seu contexto social, é o seu campo missionário, onde você estiver. E eu vou ler para vocês aqui rapidinho em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte. A minha versão vai estar um pouquinho diferente do que está aqui, mas é a mesma coisa. Diz o seguinte: agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Essa igreja em que Paulo escreveu uma carta, ele disse que ele nem sequer precisa mencionar sobre a fé que eles pregaram. E você acha que foi pregando de falar? Eu acho que foi sendo igreja. Você acredita que esses homens foram igreja? Eu acredito. Porque Paulo, nessa carta, ele diz, olha, eu não preciso nem mencionar, a gente não precisa nem falar sobre a fé que vocês levaram, porque está todo mundo comentando sobre esse Deus. Está todo mundo comentando sobre esse Jesus que vocês apresentaram através da forma de viver. Você vê que a Bíblia fala que esses homens eles abandonaram os ídolos. Então a gente vê que houve uma transformação primeiro nesses homens e depois onde eles estavam. Essa ordem não tem como mudar. Primeiro a transformação é em nós, depois é através de nós. E eu sei que nós, enquanto estamos aqui, o Espírito Santo ele está falando aquilo que eu e você precisa mudar. Ele fala o tempo todo. É a gente que finge que não ouve. Ele fala o tempo todo.
Então hoje o Espírito Santo está a dizer, olha filha, talvez você até tenha uma boa vontade de me levar para onde você for, mas para isso você precisa me ter. E para me ter, você precisa deixar que eu te transforme. Você precisa deixar que eu tire de você tudo aquilo que não vem de mim. Se a gente ocupar a nossa vida com tudo que não vem da parte de Deus, vai sobrar espaço para Ele? Não vai. Ele nem sequer vai te dar, porque não vai ter espaço para você ter aquilo que você precisa para sobreviver dele. Imagine para compartilhar. Então que isso seja uma verdade nessa manhã. Que sem máscara, sem tentar... Não, Deus ele sabe do nosso coração. Dizer, Deus, o Senhor sabe, com sinceridade de coração. Deus ele ama a sinceridade de coração. Ele prefere que você diga, Deus, olha, eu tenho isso aqui. Eu tenho esse pecado, eu tenho esse comportamento, eu tenho esse detalhe que eu não consigo me desprender. O Senhor sabe que eu não consigo. Mas eu gostaria. E eu peço a sua ajuda. E o Espírito Santo está a dizer, olha, eu posso. Tem coisas que nós não conseguimos sozinhos. Aliás, nada conseguimos sozinhos. Nós precisamos dele. Então, nessa manhã, não saia daqui sem dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, está aqui a minha vida. O Senhor me conhece de trás para frente, de frente para trás. E o Senhor sabe quem eu sou e quem eu não sou. Então, diga para o Espírito Santo, você tem toda a liberdade, Espírito Santo, para fazer em mim aquilo que você quiser. Amém? E uma coisa que o Senhor também falou muito ao meu coração. Eu vou ler para vocês lá em 1 Coríntios 9. Do 19 ao 23, Paulo, ele falou o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. E o Espírito Santo nos fala, você precisa cruzar fronteiras. Pronto, agora a Bruna está dizendo que eu preciso de um passaporte. O seu passaporte é a sua obediência. A fronteira que você precisa cruzar é entre o seu egoísmo e o amor pelo outro. A fronteira que eu preciso cruzar, que nós precisamos cruzar, é entre a igreja e o mundo lá fora. É entre aqueles que estão com fome, com aquele que é o pão. Aqueles que estão com sede, com aquele que é a água viva. É essa fronteira que nós precisamos cruzar. Talvez alguns vão sim cruzar outras fronteiras, eu tenho certeza disso. Deus ele tem pessoas que ele vai mandar para outros lugares. Mas nós que estamos aqui, nós temos essas fronteiras para cruzar. E uma coisa que o Senhor fala muito. Se a gente parar para pensar, eu vi uma vez um vídeo da Oliveira, é azeitona, né? Que faz o azeite, a azeitona, ela sendo prensada. E você vê que quanto mais prensadinha, melhor sai o óleo do azeite, né? Melhor sai o azeite. Quanto mais amassada a uva, melhor o vinho. E o Senhor ele tem falado muito ao meu coração enquanto eu estou falando aqui. Que tem pessoas que estão no processo de estarem sendo bem amassadas. E isso tem impedido você de levar aquilo que você carrega. Enquanto você está sendo prensado, está saindo de você o melhor óleo. Quanto mais quebrado nós estamos, mais Deus ele nos enche. Porque nós estamos vulneráveis. Nós estamos entregues a Ele. Quanto mais quebrado você está, mais você dá liberdade para o Espírito Santo. Observe. Quando está tudo bem, a gente ainda ora, a gente vai lá ter um momento com Deus, mas você não fica tão atento como quando você está passando por alguma coisa. Então, se essa pessoa é você, que você escute a voz do Espírito Santo, está saindo de você o melhor óleo.
E esse óleo vai abençoar outras pessoas. Amém? E sobre cruzar fronteiras, que não são as geográficas, Paulo, ele entrava em vários contextos sociais, se você observar. A Bíblia fala, Paulo diz que ele se fazia fraco para ganhar os fracos. Ele se fazia judeu para ganhar os judeus. E era porque ele era fingido e manipulador? Não. É porque Paulo entendeu que Deus, ele é relacional. Deus, ele é relacionamento. E eu sei que todo mundo tem o seu jeitinho, tem o seu perfil. Meu esposo é bem mais expansivo que eu sou um pouco mais retraída. Eu primeiro chego no ambiente e quando eu me sinto segura, eu me solto um pouco mais. E a gente usa de desculpa. É o meu temperamento. É o meu temperamento. Não dá não pra mim. Isso é uma desculpa. Eu sei que existem pessoas que são extremamente tímidas. Mas se você não gosta de falar, não se sente bem, mas você pode dar um abraço. Talvez você não consiga, olha, Bruna, eu não consigo chegar para o meu vizinho e dizer, olha, Deus tem uma palavra para você. Mas às vezes o teu vizinho só quer que você diz, olha, você quer uma oração? E oração, meus irmãos, não é palavras bonitas, não. Não é você pregar através da oração para aquela pessoa. É você pedir a Deus por ele, se colocar no lugar dele. O cruzar fronteiras é você se colocar no lugar do outro. É você ter relacionamento com o outro. Não é você dizer, eu vou fingir que eu sou fraco. Não, somos todos fracos. É a gente entender. É uma frase que o Eliabe fala muito, que também eu gosto muito. Que é aquela frase que diz que nós somos mendigos, dizendo a outro mendigo onde tem pão. Estamos assim, iguais. Estamos nivelados no mesmo nível. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. E se você tem, você precisa cruzar essas fronteiras. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa entender que foi isso que Jesus fez, né? Ele se colocou no nosso lugar ao ponto de morrer por nós. Então, a gente não tem desculpa.